Oi, tudo bem? Hoje iremos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus novamente e em busca da vontade de Deus. O que Deus tem para a nossa vida? O que Deus quer para a nossa vida? Primeiro vamos abrir a nossa Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo 8, onde diz: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Versículo 9: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que eu andares. O que isso significa? Todos nós desejamos conhecer a vontade de Deus para nossa vida. E Deus, ele também quer mostrar um pouquinho do que ele tem pra gente, só que muitas vezes a gente não tá com os olhos abertos para poder enxergar, para poder ver o que realmente Deus quer para nossa vida. E Deus, ele realmente quer revelar essa vontade que ele tem para nossa vida. Mas então a gente pensa, por que parece ser tão difícil? Por que parece ser tão misteriosa, né, essa vontade que Deus tem para nossa vida? O que será que acontece, né? Então, para saber o que Deus deseja para nossa vida, você tem que ter consigo 4 aspectos que eu vou falar agora. São aspectos importantes da palavra de Deus. Primeiramente, a palavra de Deus é quase sempre encontrada quando a gente lê a Bíblia. Não só isso, mas também quando a gente permite que essa palavra ela fique guardada no nosso coração. Josué mesmo, ele recebeu a ordem de conhecer o livro sagrado capa a capa, meditar e refletir sobre ela. Então a gente não tem só que conhecer, mas também a gente tem que meditar, refletir e guardar essa palavra conosco, guardar essa palavra em nosso coração. Foi aí que Deus prometeu torná-lo próspero, fazer com que ele fosse uma pessoa próspera. Porque a Bíblia nos afirma claramente, o Senhor, ele irá nos dirigir e nos guiar. Por exemplo, em Salmo 37, 23, diz assim: Os passos de um homem bom, eles são confirmados pelo Senhor. Segundo aspecto, a vontade de Deus, ela é ininterrupta. Ou seja, não tem como você interromper a vontade de Deus. Desde a infância até quando a gente cresce, Deus, ele tem uma vontade do coração dele, que a gente pode fazer que agrade ao coração dele para a nossa vida. Ele sempre tem essa vontade, mas às vezes somos nós que estamos errados, a gente que não consegue entender, compreender essa vontade, e muitas vezes a gente culpa Deus e fala: por que será que a gente não tem uma resposta? Por que Deus não fala comigo? Sendo assim, o Senhor, ele te guiará sempre. Libertará a tua alma em lugares secos, como diz em Isaías 58. Terceiro, a vontade de Deus, ela é específica, o que muitas vezes a gente não entende, porque a gente acha que a vontade de Deus é a do nosso coração, só que não funciona assim. A vontade de Deus, ela é específica. Mas o que significa isso? O que seria essa especificidade da vontade de Deus? Especificidade? Não sei. O profeta Isaías, ele viu o Senhor, Deus, né, prometendo aos seus filhos o quê? Que os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, se tem uma vontade que Deus tem para nossa vida, é que a gente nunca saia dos caminhos dele. Ele tem uma vontade específica, que é essa, e a gente tem que seguir ela para ele poder nos dar as respostas. Qual que é a resposta de Deus para a nossa vida? E o quarto é que a vontade de Deus, ela é profícua. E o que seria isso? O Senhor, ele disse a Josué, aquele que ia guiar os israelitas, eu sempre enrolo a hora de falar isso, israelitas, até a terra prometida. Então ele disse: Não se aparte da tua boca até o livro da lei. Tenha o cuidado de fazer tudo o que está nele conforme o escrito, porque então fará prosperar o teu caminho. Ou seja, resumindo esses 4
itens. A gente tem que buscar a vontade de Deus para nossa vida, para que Ele possa nos responder e falar conosco, para que Ele possa tocar no nosso coração. O que muitas vezes a gente é egoísta, a gente não consegue fazer, a gente não consegue abrir o nosso coração. E é isso que a gente tem que pedir para Deus, para Ele abrir o nosso coração, para Ele falar conosco, porque a gente às vezes é tão individualista, a gente não pensa nas pessoas e Deus, Ele não se agrada disso, Ele não se agrada quando a gente não vai de encontro com a palavra dele. Ele quer que a gente prospere, Ele quer a vontade dele para a nossa vida, mas às vezes isso não acontece, às vezes parece tão misterioso porque é a gente que não tá buscando. Por isso que tem essa misteriosidade de Deus. Por que Deus não me responde? Por que Deus não fala comigo? Muitas das vezes a gente fala isso, só que a gente acha que o problema não é a gente sempre acha que o problema está em tudo, menos na gente. Então, buscar a vontade de Deus pode ser bem mais simples do que a gente imagina. Isso não importa qual seja a situação, qual seja o momento. Aí você diz, mas o que eu tenho que fazer? Bom, enquanto você lê a palavra de Deus, enquanto você ora, você tem que pedir o auxílio de Deus. Pedir para que Ele te auxilie naquilo que você está fazendo, para que você não seja enganado, para que o inimigo não tente te afastar dos caminhos dele e nem para que você seja enganado. Perceba que quando a gente lê constantemente a palavra de Deus, quando a gente segue constantemente a palavra de Deus, a gente percebe com mais profundidade as nossas transgressões. Então, cada pequeno passo, cada pequena coisa que a gente faz em relação à vontade de Deus, que são pequenos passos de obediência, a gente fica mais perto, mais próximo da resposta que Deus tem pra gente. Bom, então é isso, pessoal. Foi isso que Deus tocou no meu coração essa semana pra passar pra vocês, né? Apesar de ter umas semaninhas aí, né, que eu fiquei sem passar nada. Que Deus abençoe vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, se inscreva no meu canal e até a próxima. Tchau!